João Magalhães, tudo bem? Douglas, tudo bem? Boa tarde para você, boa tarde a todos. Vou fazer aqui uma pergunta do João Magalhães, quer dizer, muita gente diz assim, não, mas já existe isso. Não, peraí, tem regra, quer dizer, a eleição não é um vale tudo, né? Existe a legislação eleitoral, fiscalização da justiça eleitoral, mas já se falam em novas leis que muitos estão considerando que é uma espécie de oportunidade para esse vale tudo. Exatamente, é por aí, viu, Douglas? É bom lembrar que, claro, a cada processo eleitoral que a gente vê no Brasil, na verdade, é mudança de regras, né? Nunca se fez, de fato, uma grande reforma política. O que se faz é uma mudança pontual de regras, né? Que se chama de mini-reforma eleitoral. Cada processo eleitoral serve como se fosse um laboratório e a cada 2 anos vai se mudando as leis eleitorais. E para o ano que vem, tudo indica que vai ocorrer tudo isso novamente, com a diferença de que para a mudança de regra valer nas eleições do ano que vem, elas precisam estar aprovadas até o dia 4 de outubro deste ano. Por esse motivo, o Congresso Nacional corre para aprovar essa nova legislação. Um grupo de trabalho foi montado na Câmara dos Deputados. Por conta, né, do pequeno prazo, já há um acordo para que as mudanças aprovadas na Câmara, elas não sejam modificadas no Senado, elas sejam incorporadas no texto do relator no Senado, que inclusive é o senador piauiense Marcelo Castro, e a partir daí, caminhando tudo bem, elas já podem ser ali promulgadas para valer nas eleições de 2024. Agora, Douglas, as discussões que estão ocorrendo no Congresso, até por elas terem sido feitas assim de forma muito rápida, estão levantando muitas críticas, principalmente de cientistas políticos, especialistas em legislação eleitoral, porque dizem que, de fato, se forem aprovadas da forma como está sendo discutido e que o texto está sendo montado, a gente pode sim caminhar para uma espécie de vale-tudo eleitoral. E eu separei alguns temas que estão propostos nessa discussão. Eu acho que a gente pode acompanhar e até debater, de certa forma, rapidamente, sobre o porquê dos especialistas estarem temendo que essas novas leis autorizem aí um vale-tudo eleitoral. O primeiro ponto aí, João, impunidade na compra de votos. Exatamente. É algo que tem chamado bastante a atenção, porque ao invés da compra de votos gerar uma cassação, uma perda de mandato, o novo texto ele pode autorizar apenas o pagamento de uma multa para quem foi eleito e tenha sido comprovado ali que houve compra de votos. Então, para muitos especialistas, isso é praticamente você autorizar a compra de votos, porque se o máximo que vai ocorrer é o pagamento de uma multa, significa dizer... Eu vou arriscar aqui, porque se vale der problema, uma multa não tem. Inclusive, uma multa que tem limites, ela pode chegar até R$150 mil. Ou seja, dá para o político mensurar. Eu vou comprar votos. Se eu for condenado, vou pagar até tanto. Vale a pena? Sim ou não? Né? Acaba essa história de cassação de mandato por compra de votos, paga-se ali uma multa. Então, de fato, isso tem chamado a atenção e os especialistas têm criticado bastante, porque pode, de fato, caminhar para um caminho muito perigoso. E aí tem a farra dos panfleteiros. A gente sabe que na campanha eleitoral tem muitos cabos eleitorais, né, que prestam um serviço de ir para as ruas, fazer propaganda para um determinado candidato. Agora, hoje, a lei cobra bastante transparência. Por exemplo, aquele cidadão lá que está trabalhando, ele tem que ganhar uma diária num determinado valor. Aquele recurso tem que ser prestado contas ali, né? E pelo novo texto da lei, isso não fica muito claro, isso não é cobrada transparência nesse processo. O candidato vai poder contratar uma empresa e a empresa vai gastar o dinheiro na contratação desse pessoal, mas a empresa não vai ser obrigada a declarar ali com transparência quantas pessoas ela contratou, quando foi que elas desempenharam aquele serviço, quando foi que elas prestaram aquele serviço. Então, de certa forma, isso pode trazer um prejuízo à transparência e ao próprio processo eleitoral em si. Coloca a cartela novamente lá para a gente ver. Tem mais 3 itens importantes. Tem mais 3 itens importantes. O terceiro é coligação na propaganda. A gente sabe que hoje a coligação entre os partidos políticos ela é proibida, né? O que há uma federação. Mas pelo texto que está sendo, que deve ser aprovado até amanhã à noite na Câmara dos Deputados, a coligação será permitida na propaganda. Como assim? Vamos supor que eu sou candidato pelo partido A. Você é candidato pelo partido B. Embora essas duas siglas não estejam coligadas, a gente vai poder fazer campanha eleitoral junto no rádio e na televisão.
permitindo ali que eu peça voto para você, que eu diga que a gente faz uma dobradinha, ou seja, coloca novamente a história das coligações em jogo na propaganda, mesmo que oficialmente os partidos não estejam coligados. Vamos a outro ponto, que é a liberação da boca de urna virtual, João. É a propaganda eleitoral no dia das eleições na internet. A gente sabe que hoje a legislação impede que no dia das eleições você peça voto, impede que no dia das eleições, tem uma série de condutas que são vedadas aos candidatos, mas o novo texto que está sendo elaborado vai ser permitido a propaganda eleitoral virtual no dia das eleições. Inclusive, um dos questionamentos que os cientistas políticos, enfim, pesquisadores sempre fazem é a possibilidade de você contratar, por exemplo, cabos eleitorais influentes, A gente sabe que hoje tem com muitos seguidores. Muitos seguidores, exatamente, as pessoas que são influentes na internet. Isso pode, sem dúvida nenhuma, causar um desequilíbrio eleitoral, porque você imagina que no dia das eleições, esse influencer vai lá fazer propaganda, pedir voto para determinado candidato. A gente sabe que isso tem uma capacidade imensa de influenciar nos resultados eleitorais. É algo que quem está acompanhando a discussão diz que é preciso ter um olhar muito atento. Isso vai gerar problema, de questionamento no dia. Sim. O que é que passou, o que foi excesso, o que não foi, vai dar muito problema. E no dia da eleição, E a gente sabe que as pessoas elas têm essa capacidade de influenciar seus seguidores. Vem cá, João, um detalhe que eu queria que essa lei, não sei se esclarece. A diferença entre o que é possível fazer no dia da eleição, na internet, e o que pode ser boca de urna, porque a boca de urna é proibido, quer dizer... Exatamente. Quer dizer, boca de urna virtual, Porque, se você está na fila para votar, você está com o celular ali. Se você acessar e ver, é uma espécie de boca de urna, a presença virtual da boca de urna. O texto está impedindo o impulsionamento, ou seja, é proibido você pagar, para que a propaganda seja paga, mas uma propaganda gratuita... Um nível de... Você tem um número alto de seguidores, um nível de engajamento grande, não precisa pagar. Exatamente. Vamos acompanhar aí a próxima. Outro tema que é item. Partidos sem mulheres como candidatas. Exatamente, a gente sabe que hoje a legislação diz que 1/3 das candidaturas precisam ser de mulheres e esse cálculo ele é feito em cada município. Por exemplo, vou citar o PT. O PT vai lançar 10 candidatos, então 1/3 tem que ser de mulheres. Aqui em Teresina, em Campo Maior, 1/3 em Cabeceiras, 1/3 em Barras, enfim, a contagem é por município. A partir desse novo texto, não. O partido é obrigado a lançar 1/3 de candidaturas femininas no país inteiro. Significa dizer que se lá no estado do Pará houver uma grande quantidade de mulheres candidatas, em outro estado, exatamente, o partido já não vai ser obrigado a cumprir, porque o que se vai contar é, no geral, é uma contagem nacional. São Paulo, por exemplo, é normal ter um grande número de mulheres. Exatamente. Então, você ajuda os outros estados que são menores e que têm um eleitorado menor proporcionalmente. Isso, de fato, de certa forma, anula praticamente essa questão das políticas afirmativas que foram inseridas nos últimos anos na legislação para incentivar a presença da mulher. Ora, eu daria outro nome, não mini-reforma eleitoral. Seria uma espécie de minha-gente eleitoral. Minha-gente eleitoral, porque, rapaz, pelo amor de Deus, rapaz. Na verdade... como é que um político tem coragem de ir para a tela de uma TV, de um celular, entendeu? Para um jornal, para uma revista, para o rádio? O político, ele defende o voto distrital, que é um caminho natural, os países envolvidos adotam, e ao mesmo tempo votam um absurdo como esse que o João acabou de trazer. Douglas, é bom lembrar que nas últimas eleições, por exemplo, alguns partidos não cumpriram a questão das candidaturas femininas, cometeram irregularidades na utilização do recurso público, do fundo eleitoral, mas depois eles foram perdoados. Então, é de fato algo que a sociedade precisa estar mais atenta, porque o que tem ocorrido é exatamente isso. Na campanha eleitoral se comete qualquer tipo de irregularidade e depois eles mesmos, o próprio Congresso perdoa, anistia os crimes cometidos e fica ali tudo como se não tivesse ocorrido nada de errado. Que absurdo, Então, é de fato uma área, um setor que a sociedade precisa estar bem mais atenta a essa questão da legislação eleitoral, principalmente porque no Brasil a gente sabe as campanhas eleitorais elas são financiadas maioritariamente com dinheiro público. É nosso dinheiro que vai... Engraçado assim. Não, vamos tirar o financiamento privado para não ocorrer maracutaia. Mas aí é a maracutaia de uma outra forma, só que com dinheiro público. Então, exatamente. Quer dizer, permanece a mesma coisa.
É um absurdo. Obrigado, João, pela aula aí do João Magalhães Até sobre já. essa mudança. Mudança nada, é um ajeite mesmo, né? Todo mundo se ajeitando, é um absurdo o negócio desse, meu Deus do céu.